Oi, você tem 50 a mais e chegou numa fase da vida em que muita coisa começa a mudar? Talvez você esteja aposentada, talvez você esteja se aposentando, talvez os seus filhos já tenham saído de casa ou estejam se preparando para bater as asas. Ou talvez você esteja trabalhando, mas já não suporta mais essa rotina como antes. E aí você percebe uma coisa estranha. Parece que tem muita coisa acontecendo por fora, mas por dentro existe um vazio no coração. Você olha para a sua vida e sente que talvez ela não tenha tomado exatamente o rumo que você queria. A mente está sobrecarregada, o teu corpo está cansado, as emoções estão todas misturadas e mesmo assim você continua. Continua levando, continua fazendo, continua cuidando, continua respondendo, dando conta de tudo. Mas por dentro, às vezes parece que você está à beira de um colapso. E o mais difícil é que você nem sempre consegue explicar o que realmente está acontecendo. Você só percebe que está diferente, estranha, distante de si mesma. Sentimentos antigos começam a se misturar com as dores da vida atual. Lembranças do passado aparecem do nada. E memórias que pareciam esquecidas por você voltam trazendo sentimentos como culpa, tristeza, medo, insegurança, insatisfação e tantas emoções que você nem imaginava que ainda estavam aí dentro. E eu te pergunto, mas te pergunto com muito carinho, alguma dessas coisas parecem com o que você está vivendo? Alguma dessas coisas parecem? Percebe isso. Se parece, fica comigo. Fica comigo porque o tema de hoje pode muito te ajudar. Eu sou Marlinda Mello, sou terapeuta integrativa e eu tenho dedicado boa parte da minha vida a ajudar mulheres 50 a mais, a construírem uma versão mais consciente, mais segura e mais inteira de si mesmas. Então, se alguma dessas situações que eu acabei de mencionar conversa com você, deixa teu comentário, se inscreve no canal para acompanhar nossas conversas, porque uma delas pode tocar exatamente no ponto que você precisa. E toda semana nós temos vídeo novo no canal. Deixa teu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a reconhecer que este canal fala de temas que ajudam as mulheres. E indica este canal para uma amiga que também precisa se escutar um pouco mais. Agora sim, vamos para a nossa conversa de hoje. E hoje nós vamos falar sobre: você está numa nova fase da vida? Vai decidir ou você vai deixar que a vida decida por você? Sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero conversar com você sobre decidir, sobre tomar decisão. Sabe aquele momento da vida da gente em que parece que a gente chegou numa situação que é preciso fazer alguma coisa? A gente até sabe que precisa fazer, mas a gente não se dá conta que precisa tomar uma decisão. Sabe quando parece que a vida para na sua frente e diz assim: e agora? Para onde você vai? Já parou para pensar nisso? E às vezes não são caminhos com placas bonitas que estão avisando. Não são, não. Tá? Às vezes são caminhos silenciosos. Você não vê exatamente, mas você só sente que do jeito que está, não dá mais para ficar. Você sente que precisa mudar alguma coisa, mas você não sabe o que precisa mudar. Você precisa decidir alguma coisa, você não sabe por onde começar. Você precisa se movimentar, mas parece que tem tanta emoção no peito, tem tanto pensamento burburando aqui na cabeça, tanta coisa misturada que você trava. É assim com você? Se é assim com você, deixa aqui nos comentários. Faz o teu comentário, conta um pouco da tua experiência. E depois dos 50, isso fica muito forte para muitas mulheres.
Porque essa fase, ela é uma fase que costuma trazer grandes mudanças. Algumas mulheres se aposentam, outras mulheres começam a pensar na aposentadoria neste momento. Outras veem os filhos saírem de casa, outras passam por separações, outras continuam casadas, mas se sentem sozinhas. Outras estão no trabalho, mas já não suportam mais aquela rotina. Outras olham para o espelho e perguntam: quem sou agora? Difícil, né? E olha que interessante. Em outras fases da vida, você até também decide. Aliás, nós decidimos todos os dias da nossa vida, estamos tomando decisão. Claro que tomamos, logicamente, não é só aos 50. Mas é que depois dos 50 parece que a vida começa a pedir uma decisão mais profunda. E é sobre esta decisão mais profunda que eu estou conversando aqui com você. Não é só decidir onde morar, onde trabalhar, se aposentar ou não, mudar de casa ou não. Não é só sobre isso, tá certo? É quase como se a vida perguntasse para você, ou melhor, não é só sobre isso, é sobre pontos profundos de tudo isso em você. É quase como se a vida perguntasse qual mulher você quer ser daqui para frente. A vida coloca isso para a gente. A gente aqui não para muitas vezes para perceber. E muitas vezes a gente não percebe mesmo, passa batido. A gente acha que está apenas cansada, considera isso apenas cansaço, apenas irritação, ou apenas, eu só estou triste, ou apenas eu estou sem paciência, sem vontade de nada. Quer dizer, você acaba só percebendo isso, mas por baixo de tudo isso pode existir uma nova mulher querendo nascer. É sobre isso que esse vídeo de hoje ele está falando. É sobre isso que esse vídeo procura, vamos dizer assim, mexer no baú e trazer lá do fundo aquelas coisas antigas guardadas que precisam ser pensadas, aquelas emoções, aqueles sentimentos que foram deixados de lado ao longo da vida e não foram resolvidos. É sobre isso. E quando eu falo de uma nova mulher que precisa emergir, eu estou falando de uma nova personalidade. Eu não estou falando de você virar uma outra pessoa completamente. Não, não é isso. É de negar a sua história ou de você abandonar quem você foi. Não, eu estou falando de uma nova personalidade. E eu vou explicar isso logo adiante. Que personalidade é essa? E aí, eu estou falando de uma nova forma de pensar. Quando a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar, de pôr em práticas as coisas da vida, é a nossa personalidade, é a nossa forma de ser. É essa nova mulher que precisa emergir, e essa é essa mulher que precisa aparecer e que está aí pulsando por vir. O Dr. Joe Dispenza, que é um cientista que eu acompanho e que leio tudo que sai sobre ele fala muito sobre essa ideia de que a nossa personalidade ela está ligada à forma como nós pensamos, à forma como nós sentimos e nos comportamos todos os dias. De um jeito bem simples para a nossa conversa aqui, eu posso dizer para você que a sua personalidade é esse conjunto de pensamento que você tem, que você repete todo dia, que é esse conjunto de emoções que você alimenta todos os dias, escolhas que você faz todos os dias, atitudes que você toma frente às coisas que você se comporta frente a algumas atitudes que você pratica durante o dia a dia, que é a tua personalidade, tá? Essa é a forma mais simples de falar. Então, pensa comigo.
Se todos os dias você acorda pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas emoções, reagindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas e se comportando da mesma forma, você vai criando a mesma experiência de vida. Concorda? Se você faz a mesma coisa todos os dias, você está criando a mesma experiência de vida. Você está fazendo a mesma coisa todos os dias. E, portanto, se você está fazendo a mesma coisa todos os dias, você mantém aquela personalidade. E fazer as mesmas coisas com as emoções, pensamentos e tudo burbulando na cabeça. Então, é por isso que muitas vezes a vida parece parada, mesmo quando muita coisa está acontecendo. Veja, eu falo de uma você que está repetindo as mesmas coisas todos os dias. Eu falo de uma você que está reagindo, que está fazendo as mesmas escolhas, se comportando do mesmo jeito, que está criando as mesmas experiências todos os dias. Se você faz isso todos os dias, certamente aquilo ali é a tua personalidade, mas não vai haver mudança. Por quê? Porque está tudo do mesmo jeito. E aí, repito, é por isso que a vida fica parada. E você percebe isso, você sente que essa vida está parada, mesmo quando muita coisa está acontecendo. Por fora, por fora muda alguma coisa, mas por dentro de você, a resposta continua a mesma. O mesmo sentimento de culpa, o mesmo medo, o mesmo sentimento de insegurança, da sensação de não dar conta, da necessidade de agradar os outros, né? Sempre essa necessidade, a mesma dificuldade de dizer não, a mesma forma de se abandonar. E aí a vida pede mudança, mas você, mulher, você continua respondendo com a personalidade antiga, fazendo as mesmas coisas. E aí, certamente, as emoções, os pensamentos, a insatisfação, os sentimentos de culpa, de tristeza, tudo isso vai aparecendo, porque tem coisas que estão querendo, implorando para mudar, e você não toma uma decisão. E ao não fazer isso, esses sentimentos, essa insatisfação, ela fica. Então, a vida chama para uma nova fase e você continua funcionando com padrões antigos, com uma personalidade antiga. E aí é que começa a bagunça interna. É por isso que essa bagunça, que muitas vezes você não consegue entender por quê. Porque uma parte sua quer mudar e a outra parte quer continuar no que é conhecido, né? No que você já conhece, ou seja, os comportamentos que você já sabe, que você já conhece, as atitudes, as mesmas coisas que você já faz, você já conhece, então você prefere ficar acomodada na situação a ter que fazer algo diferente. Só um momentinho. Então, uma parte sua quer respirar. Mas a outra parte tem medo de se decepcionar ou de decepcionar alguém. Veja, isso é medo. Uma parte sua quer escolher, mas a outra parte sente culpa. Uma parte sua quer se posicionar, mas a outra pensa: e se não gostarem de mim? Isso é um pensamento que pode acontecer, certo? E uma parte quer viver uma vida mais leve, mas a outra parte não sabe nem por onde começar. E eu te pergunto, isso faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, deixa teu comentário, porque com certeza o teu comentário vai ajudar muitas outras mulheres a se identificarem com o que nós estamos conversando. Às vezes você não está perdida porque não tem um caminho. Você está perdida porque ainda não parou para se observar de verdade. E aqui entra um ponto que é muito importante. Quando você deixa de decidir nos momentos cruciais, a vida decide por você. A rotina acaba por decidir por você, o medo decide por você, o sentimento de culpa decide por você, a família decide por você. O trabalho, a ansiedade, o cansaço, todos decidem por você.
em um outro vídeo, eu menciono como esses sentimentos, essas emoções, elas fazem com que a gente tome decisões equivocadas. Quando a gente está se sentindo culpada ou quando está se sentindo ansiosa. Se você toma decisão em estados desta natureza, você acaba tomando decisões erradas, equivocadas. E você vai sendo levada. Você vai passando pelos dias como se você estivesse sendo levada por um barco. Você estivesse dentro de um barco, sem remo, sendo empurrada pela correnteza. Ou seja, a vida vai levando, né? E depois você pensa, como foi que eu vim parar aqui? Só que muitas vezes não foi uma decisão única que te trouxe até onde você está. Foi a soma de muitas pequenas não decisões. Foi quando você não se escutou, foi quando você engoliu o choro, foi quando você disse sim quando você queria dizer não, foi quando você deixou para depois o que você poderia ter decidido logo, foi quando você cuidou de todo mundo e deixou você mesma por último, foi quando você se acostumou a funcionar por fora e silenciar por dentro. E olha, eu não estou dizendo isso para você se culpar. Percebe? Eu estou dizendo isso, muito pelo contrário. Estou dizendo isso para você acordar para si. Porque tem muita mulher vivendo adormecida dentro da própria vida. Ela até acorda de manhã, mas internamente ela continua adormecida. Acorda, pega o celular, vê as mensagens, vê a notícia, vê problemas, vê cobrança, vê tarefa, vê demanda, mas não é um olhar para si mesma, não vê a si mesma. E quando não vê a si mesma, vai vivendo no automático. E o piloto automático ele é muito perigoso, porque ele parece confortável. E no piloto automático, ele costuma dizer, vai fazendo do mesmo jeito, depois você vê. Só que esse depois você vê pode virar anos, pode virar décadas. Anos se sentindo insatisfeita, anos sem alegria, anos sem saber o que quer, anos achando que não tem mais idade para mudar, anos esperando alguém autorizar você a viver de um jeito mais verdadeiro. E eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. Depois dos 50, você não precisa pedir licença para voltar para si mesma. Você não precisa pedir licença para mudar, nem para se cuidar. Você não precisa pedir licença para escolher um novo caminho, uma nova versão de você mesma. Mas precisa tomar uma decisão, isso é fato. E essa decisão não precisa ser uma decisão barulhenta, não precisa ser dramática, não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. Pode começar com algo muito simples. E o que pode ser simples? Como parar alguns minutos para se observar. Porque antes de decidir qualquer caminho, pense, você precisa saber onde você está. Então, pega a caneta, pega papel e procura responder essas perguntas que eu vou colocar aqui para você. Como está o seu corpo? São perguntas simples que você pode fazer para você mesma. Como está o meu corpo? Como está o meu coração? Faça essas perguntas para você. Como estão os meus pensamentos? Pare para pensar, para observar como estão os seus pensamentos. O que está pesando em você? O que está pedindo mudança em você? O que você não aguenta mais? Diz isso para você, anota aí no caderno. O que você precisa acrescentar na sua vida? Se você não sabe, esse é o momento de você parar para pensar. E o que você precisa retirar?
Se você não sabe, para se observar e ver o que realmente está precisando, ok? Às vezes a saída não é jogar a vida toda para o alto, não é isso. Às vezes é acrescentar presença, acrescentar autocuidado, acrescentar limites, acrescentar silêncio, acrescentar coragem, acrescentar pequenas escolhas feitas por você mesma. E também é muito importante retirar o excesso de culpa, de obrigação que não é sua, de relações que sugam a sua energia. Retirar tudo isso. Retirar a mania de se deixar sempre por último. Retirar a ideia de que você precisa dar conta de tudo. Necessariamente não. Não precisa dar conta de tudo. Mas para saber o que entra e o que sai, você precisa se observar. Precisa fazer esse exercício em você mesma. E é aqui, nesse momento, que começa o autocuidado de verdade, quando você começa a observar a si mesma. Não é só passar um creme no rosto que é um autocuidado. Não é só fazer uma caminhada, tomar um chá. Não é só isso que é autocuidado. Tudo isso pode ajudar, com toda certeza. Mas o autocuidado é além de tudo isso, é mais profundo e começa quando você pergunta para você mesma: como eu estou vivendo? Como eu estou vivendo assim? O que dentro de mim está pedindo mudança? O que essa nova mulher quer nascer agora? Quem é ela? Que nova mulher é essa? Pergunta para você. Procura responder isso no teu caderno. Assim, além de tudo isso, eu posso te propor aqui um exercício também muito simples, além desses das perguntas para você responder. E é um exercício que você pode fazer ao acordar. Antes que você levante, que pegue celular, que responda mensagem, que você tome ciência do que está acontecendo lá fora. Apenas abra os olhos e respire. Respire e agradeça. Digam obrigada por mais esse dia. Depois pergunte para você mesma como você está hoje. Se pergunte como você está. Procure não responder rapidamente. Sinta como você está, para você ter consciência de como realmente você está. E aí, leve a sua atenção para cada parte do seu corpo. Leve sua atenção para os seus pés. Procure sentir como estão os seus pés, as suas pernas, o seu quadril, o seu ventre, o seu abdômen. Como está o tórax, vá sentindo isso, vá tomando consciência de como está o seu corpo. Perceba se existe peso, tensão, ou se há leveza no coração. Para pensar sobre isso. Pergunte ao seu coração como é que ele está hoje. Isso é um exercício maravilhoso, simples, que você pode fazer ou deitada ou sentada. Pergunte se você está triste. Essa é uma forma de você ir fazendo um registro de você logo no primeiro momento que você acorda. Perceba, pergunte a você se você está ansiosa, se está sentindo vazio, se você está esperançosa. Isso eu estou aqui colocando, sabe? Se você está pedindo cuidado. Lembra, eu estou colocando aqui pontos importantes. Você pode fazer outras perguntas para você. E sejam quais forem as respostas, não brigue com você. Apenas diga que você reconhece tudo que você está sentindo, que você reconhece tudo que você está ouvindo. E aí você pode dizer para você: eu não vou me abandonar hoje. Leve atenção para sua garganta, engula saliva. Observe se existe algum nó, alguma coisa presa na garganta, do tipo um choro que não foi engolido, uma palavra que não foi dita.
Apenas observe de verdade como você está. Apenas perceba. Vá com sua consciência para sua cabeça, procure perceber que pensamentos estão aí, se eles estão acelerados, se são pensamentos preocupados. Veja, não é para você resolver tudo isso, é apenas para você observar e detectar, tá certo? Não é para se cobrar também. Apenas diga que você está vendo os pensamentos que estão aí, mas que você também não precisa ser arrastada por esses pensamentos. Como é ser arrastada pelos pensamentos? É você entrar no pensamento e acabar se perdendo. Não, é apenas detectar ele, observar. Respire. Se faça uma pergunta simples. Qual é a pequena escolha que eu posso fazer hoje? Qual é a pequena escolha que você pode fazer? Uma só, uma só. E ela pode ser simples. Pode ser beber mais água hoje. Pode ser caminhar por 10 minutinhos. Pode ser responder uma mensagem, ou melhor, não responder uma mensagem na mesma hora. Aguardar, chegou a mensagem? Muito bem, depois eu respondo. Pode ser descansar sem se sentir culpada. Pode ser também dizer não. Pode ser também você começar a organizar o que você vinha adiando para organizar. Pode ser você assistir uma aula que te ajude. Todas são pequenas decisões que você pode fazer naquele dia e que elas representam uma pequena escolha que você pode fazer hoje. Inclusive, pode ser até escrever o que você está sentindo, né? Pode ser também você pedir ajuda. E não precisa mudar a vida toda hoje, tá? São pequenas decisões, pequenas mudanças que você dá o passo para você começar. E isso sim precisa. Dá um primeiro passo para você começar. Pequeno, mas um passo. Porque uma nova personalidade, ela não nasce só com um pensamento positivo. Ela nasce quando você começa a repetir novas escolhas. Pequenas escolhas, todos os dias. E é assim que você deixa de ser levada pela vida e começa a se conduzir e não ser levada. Você começa a sair do automático e começa a perceber os padrões de comportamento que você tem. Começa a entender os gatilhos emocionais que surgem durante o dia. E por falar em gatilhos emocionais, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo dos gatilhos emocionais que você pode ir lá e assistir, tá certo? Você pode acalmar o seu coração, começar a agir de forma mais consciente. Quando isso acontece, meninas, quando isso acontece, a vida começa a ganhar outra direção. Não porque tudo lá fora ficou perfeito, não. Não é isso. Mas porque você não está mais completamente desconectada de você mesma. E isso muda tudo. Tudo. Porque quando a mulher 50 mais começa a observar-se, ela começa a se recuperar. Ela começa a recuperar a sua presença, a recuperar a autoestima, a segurança, a direção, a vontade de viver, a alegria. E eu quero que você guarde isso. Talvez essa fase não seja o fim de alguma coisa. Talvez seja o início de uma nova mulher. Uma mulher mais consciente, uma mulher mais segura, mais inteira, mais dona de si, mais capaz de escolher o que fica e o que vai embora, mais capaz de decidir por onde quer seguir. E tudo começa pela tomada de decisão. Tudo.
E é exatamente esse tipo de caminho que eu trabalho dentro do programa MASSE, do método MASSE, que é um método de autocura emocional e energética, que é uma metodologia que ajuda você a sair do emaranhado de emoções confusas, pesadelos, pensamentos acelerados, ansiedade, cansaço emocional e a sensação de vazio. No método MASSE, nós trabalhamos com autoobservação e autoinvestigação. Trabalhamos com a regulação emocional, com a reprogramação de padrões e a reconexão com uma versão mais consciente de você mesma. É, porque isso, por que isso, né? Muitas vezes não precisa, você não precisa de conselho, você precisa de caminho. E é isso que eu estou apontando para você, um caminho. E o método MASSE é um caminho. Um caminho que você precisa. Você precisa de um método que te ajude a realizar tudo isso que eu estou te falando. Você precisa de uma estrutura que te ajude a olhar para dentro, sem medo, e começar a construir uma nova resposta para a sua vida. Então, se essa conversa tocou você, se você sente que está na frente de um caminho novo, se percebe que uma nova mulher está tentando nascer aí dentro de você, eu te convido a conhecer o método MASSE. O link do método está aqui na descrição do vídeo e procura entrar, procura ler, veja se faz sentido para você, mas faça isso com uma pergunta no coração. Eu quero continuar sendo levada pela vida ou eu quero começar a me conduzir com mais consciência? Pergunte isso para você, porque a mudança começa assim, mulher, decidindo, com uma decisão. Uma decisão pequena, mas uma decisão verdadeira. A decisão de voltar para si. Não esquece de deixar teu comentário, por favor, isso daí é muito importante. Deixa o teu gostei e se inscreve no canal. É importante porque assim o YouTube entende que o tema que eu trago para cá é um tema importante e ele ajuda muitas mulheres. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais e tchau.